Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós já estamos no livro de Números e hoje nós estaremos lendo a partir do capítulo 4, que vai falar sobre os deveres dos coatitas. Versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Israel, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas e sobre ela estenderão um pano todo azul e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação e as lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na cobertura de peles finas e porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seus encargos todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carne. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Falando agora sobre os deveres dos gersonitas. O Senhor disse ainda a Moisés, versículo 21, Levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50. Conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura das peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e vocês lhe determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas. Na tenda do encontro, o seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Falando agora sobre os deveres dos filhos dos Meraritas, versículo 29.
Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é, o que eles terão de levar segundo todo o seu serviço na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E vocês designarão, nome por nome, os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E aí, o número dos coatitas, versículo 34, Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados segundo as suas famílias foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandato do Senhor por Moisés. Número dos Gersonitas, versículo 38, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados às famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. Número dos Meraritas, agora, versículo 42. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas, versículo 46 agora. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e de levarem cargas na tenda do encontro. Os que dele foram contados foram 8.580. Segundo o mandato do Senhor por Moisés, foram designados, cada um para o seu serviço e a sua carga. E deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. O capítulo 5 de Números vai falar sobre o leproso e o impuro serem lançados fora do arraial. Versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algo morto. Todo homem com mulher deve ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Aí a respeito da lei e a respeito da restituição, versículo 5 diz, o Senhor disse ainda a Moisés: Diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e, pela culpa, fará a plena restituição. Lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado, a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório, com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. Falando agora a respeito da prova da mulher suspeita de adultério, versículo 11 diz: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel,
de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes da sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: Se ninguém tiver relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre destas águas amargas, que trazem maldição. Mas, se você se desviou quando sob o domínio do seu marido e se contaminou a algum homem que não é o seu marido, teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: O Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas para fazer com que inche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: Amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com água amarga as apagará. E fará com que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor, e a trará ao altar. Pegará um punhado de ofertas de cereais, de oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. E depois fará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tivesse contaminado, então, tendo sido infiel ao seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o seu útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tivesse contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher. Apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Agora, no capítulo 6 de Números, vai falar a respeito da lei, a respeito do nazireado. Versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazereado não comerá nada que tenha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrer, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia ele rapará a cabeça. No 8º dia trará 2
rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e, para a oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Ele apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito, um holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito para a oferta pelo pecado, e um cordeiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães sem fermento, bolos feitos com a melhor farinha, com azeite, amassados, e pãezinhos bem finos feitos sem fermento e untados com azeite, bem como a sua oferta de cereais e as suas libações. O sacerdote as trará diante do Senhor e apresentará a oferta pelo pecado e o holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com um cesto dos pães sem fermento. O sacerdote apresentará também a devida oferta de cereais e a libação. O nazireu, à porta da tenda do encontro, rapará a cabeleira do seu nazireado e, pegando o cabelo, o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote pegará o quarto dianteiro do carneiro, já assado, um bolo sem fermento, um cesto e um pãozinho bem fino, feito sem fermento, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do nazireado. O sacerdote os moverá em oferta movida diante do Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei a respeito do seu nazireado. Falando agora sobre a bênção sacerdotal, versículo 22, o Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim, os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei.